Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e no episódio de hoje a gente vai continuar aí nossa, não é a nossa série, mas vamos continuar falando sobre alguns papéis da TI para além do desenvolvedor. No episódio de hoje a gente vai falar aí sobre o papel do SM, do Scrum Master. Trouxemos aqui alguns convidados especiais para falar isso, mas estou aqui com minha companheira de bancada, Fernandinha. E aí, Fernandinha? E aí, Chagas? Oi, gente. Bora falar aí do Scrum Master. Estamos também hoje novamente desfalcados, mas estamos aqui com outros convidados, Começar aí. E aí, Mari, tudo bom? Se apresenta pro pessoal. Bem, pessoal, muito feliz pelo convite, muito obrigada. E eu sou TM aqui de uma das tribos da DTI. E já atuei também como SM aqui, então vou tentar trazer um pouco da minha experiência para vocês. TM é Tech Manager, né? Só para quem não conhece, TM é Tech Manager. É uma pessoa que lidera uma tribo dentro da DTI. Junto aqui com a gente também tá a Ângela. E aí, Ângela? Dificuldade para tirar do mundo aqui. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom, eu também tô como Tech Manager aqui também na DTI. Também faço uma ponta de SM aí quando necessário ainda, então tenho atuação como SM ainda. E acho que é isso. E fechando aí nossos convidados de hoje, também estamos junto aí da Juliette. Oi, Juliette, como é que você tá? Olá, pessoal. Eu tô bem. E eu estou bem feliz também com o convite, estou bem honrada aí por ter recebido. Estou mais feliz ainda porque eu estou vendo 3 Tech Manager aqui agora, né? Então, eu também estou atuando como Tech Manager e entrei na DTI como Scrum Master, então tem um pouquinho aí disso na veia. Pro episódio de SM a gente chamou só TM, né? Fica aí. Pois é, olha só. Fica aí. Então, gente, o episódio de hoje não é sobre SM. E mais feliz ainda por serem 3 mulheres, né? Só uma observação. Exatamente. Boa, Mari. Então, como de costume, né? A gente sempre começa aí da contextualização, né? Conceitualização das coisas, né? E até aproveitando o gancho aí, a gente falou de TM, SM, né? Scrum Master, o que é um Scrum Master? O que não é Scrum Master? O que faz parte desse papel? O que não faz parte desse papel? Já tá difícil definir, né? Porque se for seguir a teoria, se você pegar lá o Scrum Guide, tem uma série de definições, mas basicamente eu acho que ele é um facilitador, ele é um líder servidor dentro do time responsável por garantir que o time consiga seguir o seu rumo, né? Atender o seu objetivo final, atender a sprint no final. Então, e aí fazer o que for necessário para isso. E aí eu acho que essa atuação também ela vai mudando, né? Assim, à medida que, sei lá, que vai evoluindo, né, a atuação e a participação dele ali, né, dentro das diferentes ritos e tal, ela vai mudando muito, né, então acho que ele começa com esse papel muito de ser ali um integrador, de promover, né, e proteger talvez ali o Scrum e as boas práticas, né, mas à medida que o time vai ganhando mais maturidade, eu entendo que essa atuação também, ela vai mudando bastante, né, então assim, eu acho que mais do que tudo, acho que tem que ir sentindo ali, respondendo e atendendo às necessidades e até o contexto que ele está inserido, né? Porque dependendo muito do contexto também, a gente vê na prática que demanda habilidades e atuações diferentes ali também. Né? Eu gosto muito de falar que o Scrum Master, ele serve como um direcionador do time, né? Para um objetivo, né? Uma meta em comum, né? Então, todos nós, quando começamos, né, a entrar, né, vamos supor aqui numa interação, numa sprint, então a gente ali tem que direcionar o time muito bem para a gente atingir, né, o objetivo que foi acordado ali. E aí varia muito, né, essa atuação, como a Ângela bem comunicou, que a gente acaba atuando de várias formas ali para direcionar esse time, né? Seja blindando a galera de alguma coisa externa ali, né, para não influenciar no desenvolvimento, né, seja de fato atuando, mostrando resultados, né, mostrando ali os números, os gráficos, para direcionar, né, para um objetivo comum. Então, eu gosto muito de falar que nós somos ali os direcionadores, né. Então, pelo que eu estou entendendo, vocês falaram assim, né, o Scrum Master é a pessoa que tem ali o compromisso, né, com o Scrum, mas ao mesmo tempo atua como direcionador, como integrador, né? Ou seja, atua sempre tentando colocar o time para frente, como se fosse assim, né? Melhorando o time. É mais ou menos isso? Eu vejo um pouco dessa forma, né? Até porque se a gente pensar
sei lá, até se a gente pegar, né, tem uma curva que chama curva de Tuchman, né, então assim, quando a gente começa a atuação como um time, aquele time ali, ele é um grupo de pessoas, né, assim, e aí você engajar todo mundo nesse mesmo objetivo ali, né, entrar, até chegar num estágio, às vezes, que você começa a realmente performar, né, isso daí é um processo, né, isso daí leva tempo e tal, então assim, eu acho que nesse sentido é que ele vai conectando as pessoas, vai provocando, né, para poder, sei lá, acho que removendo essas fragilidades, né, e ajudando o time a entrar sair desse estágio ali, né, que é um grupo de pessoas, até chegar realmente um time, né, que está focado ali num objetivo e que está engajado nesse objetivo, né. E como que é o dia a dia desse profissional, assim? Quais são as ações que ele realiza? Sei lá, sou um SM, acordei, fui pro trabalho. Como que, né, nós ouvintes muita curiosidade nessa parte mais prática, né? O que eu faço? O que eu vou fazer? Abrir meu computador, sou um SM, vai ser a primeira coisa que eu vou executar? Enfim. Como a Ângela falou, acho que varia muito de acordo com a maturidade do time, né? Então, quando você pega times que não estão tão maduros, estão iniciando ainda o trabalho, não são um time coeso ainda, entra muito nessa atividade de moderar discussões, de garantir os ritos, de ficar ali garantindo que as atividades estão sendo feitas, remover impedimentos. Mas quando você entra num time que já está ali mais maduro e já é autogerenciável, eu acho que entra muito nessa atividade de moderar conflitos, resolver impedimentos, apoiar o time no que for necessário realmente para seguir o plano. Sim, eu acho que também uma das atribuições que a gente faz muito no nosso dia, né, é abrir de fato ali com a galera como é que está o nosso board, né, que a gente costuma falar muito, como é que está o andamento, né, das nossas interações, como é que está ali o nosso burnout, mais ou menos mostrar para a galera como é que está a saúde mesmo do nosso projeto, como é que ele está caminhando, como é que está acontecendo as coisas, até de fato a gente conseguir conhecer todo o nosso time, né, como as meninas falaram, entender a maturidade do nosso time, conhecer cada profissional do nosso time. Então acho que o Scrum Master ele tem que saber quem são as pessoas, né, que estão ali envolvidas, e muito da nossa rotina é justamente fazer a gestão de conflito, né? A gente está muito nessa linha de frente, por assim dizer, né, junto com o cliente ali para também estar blindando o time de certos sentimentos que a gente sabe que vai influenciar, né, ali no desenvolvimento, que vai influenciar no engajamento, que vai influenciar na motivação da galera. Então, a gente às vezes leva muito essa porrada aí, né, do pessoal, que a gente costuma falar, justamente para fazer com que o time performe da melhor forma. Eu acho que tem um olhar também muito humano, né, então assim, tem as meninas falaram bem também dessa parte mais prática e tudo mais, mas assim, eu até ri, assim, porque na hora que você perguntou, porque assim, eu acho que, cara, a gente faz um pouco de tudo, assim, né, do que é necessário, assim, então, às vezes você tá lá, às vezes é para ouvir, às vezes é para provocar, às vezes é para blindar, às vezes é para tomar porrada, então acho que tem essa importância também, né, desse olhar muito muito humano também, assim, né, sei lá, a Juliette falou de conhecer o time, né, e esse conhecer eu acho que gera também essa conexão, né, e esse, sei lá, esse olhar mais genuíno, né, eu acho que a gente consegue provocar um pouco mais esse envolvimento, esse engajamento quando a gente também se coloca nessa posição, né, assim, de serviço também, né, de estar ali também para apoiar da forma como às vezes é necessário, às vezes até meio psicólogo a gente acaba sendo também, né, então. Então eu tô entendendo, né, que vocês estão falando que os pilares, como se fosse assim, né, do Scrum Master seriam a parte operacional, né, que você tá ali no dia a dia do time, tirando impedimento, nananã, e a parte de pessoas, né, de ficar realmente conversando, se preocupando genuinamente, como a Angela falou. Mas tem uma coisa que até a gente mesmo aqui do Entre Chaves costuma fazer bastante memes com o Scrum Master, que é de se tornar uma pessoa extremamente burocrática, que é assim, eu vou só cobrar, e é muito fácil, eu acho, isso acontecer, né? Você pega lá no operacional, no Scrum Master chegar e
A única coisa que ele faz realmente no dia dele é ficar cobrando as pessoas de coisas acontecerem, né? Como vocês acham que a gente foge um pouco desse negócio do Scrum Master ser só essa pessoa que cobra, né? A gente tem, como eu falei, vários memes aí, né? Entre chaves, que fica assim, e aí, galera? E aí? E aí, como que tá o trabalho? E aí? Oi? Sabe assim, como fugir desse estereótipo aí? Como estamos hoje. Eu acho que o principal ponto é o Scrum Master se entender como parte do time, como parte ativa do time, né? Então, entender que ele tem ação e ele tem que fazer parte da solução, né? E do resultado final. E se entender também como um líder servidor. Ele não está ali para cobrar ou para questionar, ele está ali para fazer o que for necessário para que o time consiga atingir seu objetivo final, né? Para o resultado final da sprint. Mas só uma coisa que eu queria voltar no que a Ângela falou de provocação, que a gente vocês estavam falando, eu estava lembrando que muitas vezes também o papel do Scrum Master é provocar o time para sair um pouco da zona de conforto, né? Quando você tem um time que está muito redondinho, que já está ali trabalhando há muito tempo naquele formato, daquele jeito, acaba entrando muito no automático, e isso é um risco muito grande, porque às vezes a gente pode estar deixando passar algum problema porque a gente está ali no automático. Então, eu acho que faz parte também do papel do Scrum Master dar essa provocada, fazer perguntas, tirar a galera um pouco da zona de conforto ali, questionar sobre sei lá, por que essa demanda é tantos pontos, ou por que a gente está dessa forma, por que o risco é alto ou é baixo, começar a questionar e tirar as pessoas da zona de conforto, acho que também faz parte um pouco desse papel. Vocês falaram muito sobre resolver conflitos, né? Conflitos do time, conflito com o cliente. Normalmente, quais são os tipos de conflitos assim que aparecem e que, né, dão as dores de cabeça aí que vocês precisam atuar? A Ângela já deu um sorrisinho ali, acho que ela podia contar pra gente. Não, acho que tem. Nossa, cara, assim, conflito é que não falta para resolver, né? Assim, e assim, às vezes, sei lá, eu acho que, por exemplo, muitas vezes a gente está atuando num contexto de transformação ágil, né? Então, às vezes, tem uma dificuldade de entender como é que funciona, e às vezes, né, por exemplo, o cliente às vezes chega com uma expectativa, né, e olhando como se a gente estivesse ali trabalhando, né, no escopo fechado, e às vezes quer cobrar ali, né, a forma de cobrar ali, às vezes, a entrega e um cronograma, enfim. Então, assim, toda essa parte, às vezes, de negociar, de às vezes, ir mostrando, né, que, pô, não é bem essa abordagem, né, e tem muitos benefícios. Às vezes, acho que, assim, já teve, sei lá, acho que momentos de go live, acho que é um momento bem bem intenso, né, tá todo mundo ali bem, sei lá, com a expectativa muito alta, enfim, às vezes, sei lá, às vezes muito problema ali, então a forma como às vezes isso chega no time, né, então às vezes a gente falou de blindar, né, mas assim, é achar esse equilíbrio entre blindar também e deixar as pessoas experimentarem, porque isso também gera o crescimento, né, então assim, ter um pouco essa percepção, assim, né, da expectativa de quem a gente está atendendo, de ter empatia com o cliente também. Então, assim, dosar isso daí e também, sei lá, equilibrar os ânimos ali, às vezes até entre equipe, né, assim, a gente cria expectativa em relação às pessoas também, em relação a como, sei lá, como eu gostaria que fosse alguma coisa. Então, assim, entender e ajudar as pessoas a entender que, assim, cada um é diferente ali, né, e dosando essas expectativas em relação um ao outro também, sei lá. Eu acho que, assim, são, sei lá, situações, assim, que eu já experimentei, assim, de conflito no dia a dia e que aí demanda esse cuidado, assim, né, também essa atenção. Acho que entrega é o que assim, essa expectativa, essa pressão de entrega é que muitas vezes é mais tensa, até o pessoal entender e assim, e sei lá, eu acho que começar a tirar proveito, né, do modelo de trabalho, assim. Então acho que isso daí é algo que eu já vivi bastante, assim.
além desse tipo de conflito, né, mais complexo aí que a Ângela trouxe, eu acho que tem coisas muito simples também, sei lá, garantir um bom ambiente de trabalho, garantir que a pessoa tenha a estrutura mínima para conseguir trabalhar. O Chagas mesmo já me emprestou mesa, né, Chagas, uma vez aí que eu precisava para uma pessoa do meu time. Então, assim, claro que tem essas questões, e acho que elas predominam, essas questões um pouco mais complexas, mas eu acho que, e aí entrando um pouco, respondendo de novo a pergunta da Fernandinha de como que a gente consegue sair um pouco desse papel de só cobrar, é o SM se entender como um líder servidor mesmo e fazer o que for necessário. Então, se o que está atrapalhando o time é uma mesa que talvez não está legal e está atrapalhando a performance da pessoa, vamos resolver essa mesa, entendeu? Então... às vezes pode ser o ar-condicionado quebrado, né? Aí o SM tá lá, assistência técnica, porque isso tá impactando o time de alguma forma. O importante é o SM estar próximo do time para conseguir perceber isso, entender onde está o problema, o que pode estar impactando o time. E aí conseguir resolver. Porque se a gente está assim, só na teoria, né, a gente vai ficar preocupado com o rito, com o indicador, com essas coisas, e talvez o problema é uma coisa muito mais assim, estar próximo do time, entender o que pode estar impactando aquela pessoa, o que está preocupando aquela pessoa, e o que tiver dentro do nosso alcance a gente faz. Às vezes até papel de psicólogo aí, né, igual vocês já falaram. Exatamente, volta no que a Ângela falou, né, do negócio de se preocupar realmente com as pessoas, né, às vezes o problema não está realmente ali no ambiente de trabalho, mas está com a família, enfim, de alguma outra forma, e que também o SM pode se prestar nesse papel, né, então acho muito legal isso que vocês falaram, de que, beleza, o SM ele tira impedimento, mas não é só aquele impedimento do trabalho mesmo, é qualquer impedimento, vai ser o impedimento da mesa, vai ser do ar-condicionado, enfim, né, isso é muito legal, de ouvir vocês falando. Eu acho que o lance também não é só o Scrum Master ter noção de que ele faz parte do time, né? Mas é o time também ter noção que o Scrum Master faz parte do time, né? Isso é assim, meio complexo de se entender, mas realmente acontece na prática, né? O time achar que é só aqueles que estão ali desenvolvendo, né? Enfim, os designers, mas entender que o Scrum Master também é parte do time, né? Isso também é algo que a gente diariamente faz acontecer, né? A gente mostrar que eles podem contar com o Scrum Master, porque o Scrum Master é do time, sabe? Tá fazendo parte, e a gente não é porque a gente não coloca a mão no código, né, por assim dizer, que não estamos fazendo acontecer, né? A gente faz de uma outra forma, né? A gente faz no sentido de realmente tirar todos esses impedimentos, né, engajando a galera, né, fazendo a galera ter uma integração legal, fazendo a galera se sentir confortável, satisfeita e felizes naquilo que eles estão se propondo a fazer. Então, acho que o Scrum Master tem muito dessa pegada aí. Muito legal isso que você trouxe, Ju, porque eu mesmo já fiz uma dinâmica, assim, uma bobagem, né, uma conversa com o time, para tentar identificar quem as pessoas consideram como time, que é exatamente assim, fulaninho, qual que é seu time? Exatamente para identificar quando um Scrum Master, uma liderança está muito distante, porque realmente se a pessoa não colocar ela como parte do time, provavelmente existe aí algum probleminha de distância, né? Talvez aquela liderança não está tão próxima, né? Não está no dia a dia, por a pessoa não estar considerando ela como parte do time. Muito boa lembrança. Eu acho que olhando nesse sentido, Fernandinha, aí a gente acaba voltando ao fato de, tipo assim, por que nós somos lembrados ali só como uma galera que cobra, né? Então, talvez quando a gente se distancia do time e eles não nos enxergam como parte do time, isso é muito real, né? O fato da gente virar um cobrador ao invés de um líder servidor, né? Então, muda muito a percepção de como o time nos enxerga como parte do time. Então, acaba sendo diluída essa parte de cobrar, sabe? Eles enxergam muito mais a gente como parte mesmo da solução. Eu acho que uma forma simplificada de tentar responder a pergunta da Fernandinha, né, como não ser um burocrata, é não esquecer do lado de pessoas. Porque uma coisa que é muito difícil, que eu enxergo aí, um desafio muito grande que vocês têm no papel de vocês, é que o SM, querendo ou não, ele é o que está mais próximo do cliente. E por estar mais próximo do cliente, ele também vai ser o que está mais próximo da cobrança, né? O torra do cliente, quando acontecer, ele vai cair primeiro ali no SM.
né? E a cobrança pela entrega vai cair em cima do SM. E eu acho que exige uma maturidade de fazer com que absorver aquela cobrança, entender, né, das responsabilidades, mas não fazer com que isso esqueça o lado humano dos times, né? E aí, às vezes, naturalmente, quando o SM esquece disso, ele vai, sei lá, começar a cobrar jornadas de trabalhos que não são saudáveis, enfim, o lado do um SM que não está exercendo a tarefa dele da melhor forma possível, né? E aí isso vira uma bola de neve, né? Porque aí a galera vai começar a enxergar o SM muito mais como um chefe que tá demandando deles, que tá fazendo, sei lá, eu que no meu horário de almoço corrigir o bug em produção, do que um cara que tá ali junto para ajudar as histórias serem desenvolvidas. E quando isso acontece, precisa quase de uma intervenção, né, para poder solucionar o problema no final das contas. Eu acho que aí é a questão de ter uma preocupação genuína mesmo, né, com as pessoas, com o time, dentro do que a Ju falou. Eu estava até pensando, vocês estavam falando, estava lembrando, você falou, tipo, às vezes fazer parte da solução, não simplesmente falar assim, resolve o bug aí na hora do almoço, eu vou ali almoçar, na hora que eu voltar quero ele pronto, né? Mas, por exemplo, sei lá, uma sala de guerra tá ali resolvendo o bug, provavelmente o SM, não todos, mas eu, por exemplo, não vou conseguir sentar lá e programar e achar a correção. Mas o fato de eu estar ali junto dele e estar disponível para resolver qualquer outra coisa que eu consiga resolver, faz com que ele me sinta parte do time, que ele entenda que eu faço parte do problema e da solução e estou ali para ajudar. Então, eu acho que é ter essa preocupação genuína, isso acho que o time sente, né? E aí começa a te sentir parte do time mesmo. A gente tá falando aqui, né, de cobrança, de ser burocrata e tal. E uma coisa também que muitas pessoas têm dúvida é da diferença mesmo do Scrum Master, né, que é um papel bem das metodologias ágeis, né, do Scrum, em relação às outras. Por exemplo, vou colocar aqui, né, um Project Manager, né, que é um gerente de projetos aí. E aí eu acho que talvez a diferença é exatamente essa que vocês estão falando, né? Como se fosse assim, o gerente na mão na massa, né? Com o time mesmo, e preocupando muito mais com as entregas, com as pequenas entregas que aquele time faz. Né? E assim, né, até eu já atuei como gerente de projeto também, assim, né, no passado remoto. Mas, assim, ele começa muito nesse aspecto, assim, né, então você começa já gerando um plano de projeto e aí determinando como que vai funcionar, como que isso, como que aquilo. Então, no final, ele acaba virando, né, assim... ele acaba virando essa pessoa mesmo que, assim, né, pô, tá no dia de eu atualizar o cronograma, então deixa eu ir lá, deixa eu ver como é que tá isso aqui e tal. Pô, mas por que atrasou, não sei o quê, vamos fazer um plano de recuperação, parará. Eu acho que a essência do Scrum Master já é muito diferente, né, assim, quando a gente começa ali, né, nesse processo, tipo, a cada sprint ali, de parar, de ouvir, né, de olhar, assim, tipo, pô, o que foi bom, o que não foi, vamos construir um plano juntos, né, assim, a perspectiva já é muito diferente, né, assim, a gente, sim, eu sinto, né, quando eu mudei essa atuação, assim, eu acho que a principal diferença foi que, cara, assim, eu realmente sentia muito mais próxima, assim, né, porque a gente tá no dia a dia ali, você tá no dia a dia, você tá vivendo cada um dos problemas, você não vai lá. É engraçado que, assim, né, nessa época eu até, tipo, tinha a sala dos gerentes de projeto, né, era até diferente, assim, a própria organização, tinha a sala dos gerentes de projeto. Então, assim, você fica num lugar, o time fica no outro, assim, sabe? Então, assim, você já tá muito mais distante, às vezes, pela própria forma de se organizar e de pensar, né, aqui não, assim, a gente senta junto com o time, se tá rolando um problema ali, você já tá vendo, assim, sabe, você já tá ali, pô, tem alguma coisa pegando, deixa eu ver ali, o que eu posso fazer, como que eu posso ajudar, você tá saindo, você tá vendo que o pessoal tá ficando, você fala, não, peraí, deixa eu voltar ali, deixa eu ver o que tá acontecendo e tal, então, a essência da atuação, eu acho que é muito diferente, né, e isso para mim torna muito diferente, assim, os dois papéis, né, assim, eu acho que nem dá para fazer um de par, assim, né, pode até ter um olhar, às vezes, um pouco mais sistêmico, um olhar, às vezes, né, essa coisa de, às vezes, olhar, porque, às vezes, como o pessoal do desenvolvimento está muito focado ali no problema, então acho que o Scrum Master ele consegue ajudar, tipo assim, a conectar com outras coisas que estão acontecendo também e complementar essa visão, né, mas para mim, eu acho que isso que vocês falaram, assim, né, desse olhar para pessoas, assim, é o que torna muito diferente essa atuação nossa.
Você falou de sala, Ângela, e eu pensei em uma pergunta aqui. Com agora, né, o trabalho remoto, mudou muito a atuação do SM? Quais foram os principais desafios que vocês encontraram com esse novo paradigma, que nem é mais tão novo, né? Poxa, eu vou falar que assim, eu acho que eu tinha muito essa coisa assim, né, sei lá, de observação, assim, né? Então, às vezes, eu não precisava conversar para você olhar e falar assim, eu acho que aquela pessoa não tá bem, né? Eu acho que tem alguma coisa acontecendo. Hoje ele tá mais quietinho e tal. Então, eu acho que agora, assim, a gente acaba tendo que ter uma postura, às vezes, muito mais ativa, né, de realmente procurar, sei lá, de às vezes ter alguns momentos, assim, para tentar acolher essas percepções, né, porque eu acho que, assim, muito dessa linguagem verbal e dessa conexão que a gente tinha, às vezes, de sentir, sei lá, sabe, assim, eu acho que é meio sentir mesmo, de perceber que tinha alguma coisa ali, isso daí a gente perdeu muito, né, então acho que isso foi uma perda bem grande, mas acho que com o tempo a gente vai criando formas, é engraçado que tem muitas pessoas que trabalham comigo que chegaram no remoto, e elas falam assim: "Ah, eu sinto como se eu, tipo, como se a gente estivesse na mesma sala, assim, né, então acho que a gente foi criando mecanismos, assim, mas, eu confesso que, assim, tem benefícios do remoto, mas, assim, essa parte de pessoas ali, para mim, eu sinto falta, muita falta, sabe. Eu acho que a gente precisou se reinventar, sabe? Para conhecer o nosso time, né? Eu acho que a gente precisou se reinventar para conhecer não só o coletivo, mas também o individual, né? Como a Angela falou, às vezes a gente tinha essa percepção só olhando a pessoa, né? Porque a gente tinha convivência, então a gente sabia, né, ali só pelos gestos, né, como é que a pessoa tá ou não. Hoje a gente já tem mais esse feeling, por exemplo, com o tom da voz que a pessoa está usando, né? Então, isso foi algo que a gente precisou se reinventar, que a gente precisou aguçar um pouco mais, né, dentro da nossa forma de trabalho. Então, tem né, artefatos que a gente utiliza no nosso dia a dia para compensar isso. Então, por exemplo, as frequências das nossas one-on-ones, né, que eu acredito que as meninas devem fazer também com cada um ali, deve ter, de início, pelo menos, deve ter se estreitado um pouco mais a frequência, né? A forma como a gente começou a trabalhar com as nossas retrospectivas também deve ter mudado um pouco para a gente poder sentir algumas outras sensações que a gente, obviamente, no presencial sentia com mais facilidade. Então, eu acho que a gente precisou ser muito mais criativa, eu acho, do que a gente era anteriormente. Quando não liga a câmera, então, fica até quase impossível, né? Saber como que a pessoa tá. Mari, eu pensei nisso, mas eu não ia falar. Mas eu pensei nisso também. Eu como SM, eu preciso falar disso. Né? Precisamos falar sobre as câmeras fechadas, né? Exatamente, né? As pessoas que se comunicam com a câmera fechada, né? Porque a comunicação, ela tem duas coisas mesmo, que não é só na fala, né? A gente tem tanta... Eu mesmo estou aqui, ó, me movimentando, vocês estão me vendo, né? As pessoas que estão nos ouvindo aqui não estão me vendo, mas a comunicação, ela também é formada por essa comunicação aqui, né? Não verbal. E realmente a câmera fechada prejudica isso um pouco, né? Mas eu ia falar que a Juliette falou uma coisa interessante ali, né? Assim, de aguçar os sentidos, né? Então, hoje, tipo, às vezes... sei lá, às vezes a forma de falar, você fala assim, eu acho que ela não gostou disso, eu acho que tem alguma coisa errada ali, assim, sabe? É bem interessante que, assim, a gente começa a perceber, sei lá, ativar, assim, aguçar nuances de outros sentidos, assim, parece, sabe? Para poder melhorar essa relação também, sabe? Então, mas assim, a câmera aberta, eu sou pró câmera aberta também. Gente, falando sobre liderança dos times, né? A gente falou muito aqui do Scrum Master ser uma liderança servidora, de ser o líder, né, do time do Scrum.
Mas tem algum conflito que vocês veem do papel do Scrum Master com o DL, né? Aqui na DTI a gente tem esse papel do DL, a gente até tem um episódio aqui no Entre Chaves sobre o papel do DL, que seria esse líder técnico do time. Mas vocês acham que tem aí alguma... Qual que é a diferença? Vocês têm alguma dificuldade aí de gerenciar aí o que é papel do Scrum Master e o que é papel do líder técnico, né? Da liderança técnica do time? Eu acho que varia muito de time para time, de como o time está organizado. Assim, a gente tem a teoria, né? A gente tem a definição de quais são os papéis e as responsabilidades de cada um, mas eu acho que isso pode mudar muito de time para time, de acordo até com o perfil das pessoas que estão lá dentro. Então, acho que nesse contexto, eu entendo que talvez o papel do Scrum Master seja muito mais garantir que as coisas estejam acontecendo, mesmo que não seja ele. Por exemplo, ele não precisa puxar uma planning, desde que a planning esteja sendo conduzida e que ela esteja acontecendo da forma como ela deveria acontecer e com a metodologia, com o formato adequado. Então, eu acho que talvez aí o SM deveria se entender muito mais como uma pessoa que vai garantir que as coisas estejam acontecendo, não necessariamente a pessoa que vai puxar tudo, né? Mas eu não vejo muita sobreposição, não. Eu acho que dá para a gente conseguir chegar num acordo e numa forma de trabalho que atenda. Só que eu acho que tem que ser conversado e combinado, né? Tem que ser alinhado. E talvez, assim, eu concordo, assim, né, que talvez tem que ver o que funciona melhor para cada time, né, assim, às vezes tem alguns que, sei lá, tem uma determinada atividade que o DL puxa mais, ou o SM, tá tudo bem, assim, né, eu acho que vai chegando nesses limites ali que funciona para cada estrutura, né, mas eu acho que acaba que ele ajuda também muito a desafogar, às vezes, algumas coisas, né, por exemplo... A gente, às vezes tem clientes que a gente atua, por exemplo, né, que às vezes demanda, sei lá, um cuidado muito maior, né, uma gestão maior, quer ter mais, sei lá, quer saber mais o que está acontecendo, você tem que ter um cuidado maior na comunicação e tal. Então, às vezes, ter a figura do SM ali até desafoga muito para o DL realmente conseguir, sei lá, focar no time, focar na parte da entrega ali mesmo, né? Então, assim, eu acho que dá para chegar nesse acordo, e eu acho que assim, tem muitas situações que é super bom, assim, né? Até para... E eu acho que depende muito desse perfil mesmo, né? Então, tem gente que, por exemplo, não gosta disso, né? De ficar, sei lá, às vezes fazendo todo às vezes essa questão de organização ali, de ficar cuidando de detalhes ali e tal, e às vezes dá para chegar num consenso ali, né? E dividir as coisas para rodar melhor, assim. Então, eu acho que dá para chegar num acordo legal mesmo, assim, de não ter sobreposição. Também não tenho visto muito esses atritos, assim, nessa atuação, não, assim, tá bem redondo. Eu acredito que é aquele famoso dividir para conquistar, sabe? Acaba sobrecarregando o DL quando não é o Scrum Master, né? E a gente vem justamente para dividir essas atribuições, vem para dividir a pressão, né? Vem para dividir ali todas as questões que o DL enfrenta no dia a dia, né? Para conquistar, obviamente, ali o objetivo final. Queria retomar um negócio que a Ângela falou lá no início, em relação ao modelo de Tuckman, né, que é basicamente como que um time, as fases, né, que um time passa. E que a Ângela falou assim que as funções, né, do SM, elas vão mudando de acordo com a fase que o time está. Vocês acham que existe algum momento, sei lá, quando o time, por exemplo, está performando muito bem, o SM não é necessário mais em um time? Vocês acham que isso é só teoria e que na prática isso não existe? Eu acho que é só teoria. Porque, assim, pode ser que a atuação dele seja uma atuação menos requisitada, assim, ele não precisa ficar ali tão presente, tão no dia a dia, estando exatamente ali, mas acho que essa preocupação que a gente falou com as pessoas, garantir que as pessoas estão bem, entender o que está acontecendo com cada um, tentar ajudar, isso aí vai existir independente do time, independente do tipo, do framework que eles usam. Inclusive, eu ia até trazer uma polêmica aqui de se a gente deveria chamar mesmo de Scrum Master ou se a gente deveria inventar outro nome, porque às vezes a gente nem está fazendo Scrum mais, mas aqui o que a gente está falando é de uma pessoa que vai estar preocupada com o time e garantindo que o processo que a gente definiu, seja Scrum, seja qualquer outra coisa, esteja acontecendo. Então, eu acho que isso continua sendo necessário, por mais que o time esteja extremamente maduro
e esteja conseguindo fazer tudo praticamente sozinho. Tem que ter alguém ali que está preocupado com as pessoas e garantindo que está tudo bem. E aí entra também o que a gente estava falando de provocação, né? Que esse time, quando ele está muito redondinho, ele acaba entrando no automático. Então tem alguém que vai tirar um pouco da zona de conforto, tirar um pouco assim, garantir que as coisas estejam acontecendo realmente, acho que é necessário sempre. Tem tipo essa que eu falei aqui, né, de teoria, né, como se as pessoas, elas acreditam nisso. Eu mesma já falei, talvez, esse negócio, sabe? É tipo assim, não, um time muito maduro, assim, como se fosse assim, né, o sucesso do Scrum Master é quando o time não precisa mais dele e ele pode sair do time. Eu acho que eu mesma já falei isso. Se você está falando do dia a dia, do rito, assim, realmente o sucesso do Scrum Master é quando o time consegue rodar e fazer tudo sem intervenção do Scrum Master. Então o time faz a planning, faz a entrega, toma a decisão ali, só que precisa ter alguém olhando para essas pessoas, entendeu? Então, ele pode talvez ter uma atuação, dedicar menos horas àquele time, mas eu acho que ele ainda é necessário ali, ainda precisa estar ali presente, sabe? Quando eu penso assim, né, que ele se torna desnecessário, eu acho que é muito mais no sentido de não ser um gargalo, sabe, assim, de tipo, pô, o time não pode precisar dele para funcionar, né, o ICM saiu de férias, então, tipo, o burn down vai ficar zoado e tal, tudo dá errado, né, mas eu acho que essa figura, assim, eu acho que ela tem muito essa função que a Mari falou, né, assim, dessas provocações e tal, então, assim, eu acho que ele agrega muito, ainda que tenha uma atuação menor, né, mas eu acho que eu falo que um bom SM ele se torna desnecessário, mas no sentido de não parar, né? Não dele ser descartável ali, né? Da atuação dele não ser necessário no time. Eu acredito muito que traz muitos benefícios, sim, ter um SM ali próximo, sabe? Botar que o SM também, a pessoa, né, que está atuando como SM pode olhar para dados, né, assim, né, uma coisa que a gente não falou muito aqui no episódio, mas que tem tantas métricas no time, né, que daria para, como vocês falaram, pensar fora da caixa, ver como que a gente pode melhorar, né, que a SM poderia aí orientar um trabalho inteiro em relação a isso, né, então concordo com vocês que tem muita coisa aí além de só cobrar e, enfim, um time maduro também continua precisando. Né? Essa questão de quanto que um SM é relevante, eu acho que assim, enquanto o time tiver pessoas, o SM é relevante, né? Então, se o time não tem mais pessoas, aí beleza, acho que tá no momento que não precisa ter mais SM. Pô, a melhor definição aí, tá? Muito boa. Eu ia até fazer a provocação do nome, porque em um dos clientes que eu trabalhei, eles não chamam mais de Scrum Master, né? Eles chamam de Squad Leader. E nesse contexto até faz sentido, porque a gente não tá falando de uma pessoa que tem que estar focado só em uma forma, um framework ou alguma coisa específica, né? Aí entrando na polêmica do Kanban, que a gente estava falando. Mas alguém que vai garantir que o processo está sendo seguido, que as coisas estão acontecendo, que as pessoas estão bem, independente do framework que está sendo utilizado. Então, tirar talvez o Scrum aí do nome pode ser interessante, aí, só jogando polêmica aí para discussão. Até o Master também é meio... Master tem uma conotação meio... muito grande, mestre, né? Esse nome tá muito ruim. Pode rever, né? Mas assim, se ele também deveria existir ali, né, assim, para praticante Kanban, eu acho que tem pessoas ali, né, assim, pegando a fala do Chagas ali, né, continua tendo pessoas, então tem que ter uma figura, né, independente do nome que a gente vai dar. Essa definição do Chagas, acho que foi incrível aí pro episódio. Para resumir muito bem no episódio, pode ser título do episódio, vamos ter que fazer ele aqui. Ai, gente, e aí, assim, vocês três, né, que estão aqui conosco hoje, que já, né, atuaram um tempo como Scrum Master, vocês acham que existe alguma formação? Porque, pelo que eu entendi, Mari falou, né, que, por exemplo, não teve uma formação técnica. Vocês acham que existe alguma formação necessária para se tornar Scrum Master? O que uma pessoa que está aqui ouvindo a gente agora fala assim, nossa, eu gostaria mesmo de virar uma Scrum Master. E aí, o que ela faz? Existem, sim, teorias e cursos e informações que essa pessoa deveria aprender e consumir, mas eu acho que o mais importante são os soft skills mesmo. É realmente uma pessoa que seja resiliente, que tenha paciência, que tenha comunicação. Então, aí entra uma série de características que a gente pode ficar aqui conversando sobre elas, mas para mim isso é muito mais
importante do que a formação em si. Até porque a teoria, né, que a gente tem, a informação e a teoria que a gente tem relacionada a isso é muito simples, né? Não é algo que exige uma formação, coisa nesse sentido. Então, eu acredito que isso seja mais importante do que a formação em si. O que vocês acham aí? Vocês têm informação em quê? Eu formei em ciência da computação, eu tenho formação técnica, eu só não trabalho na área técnica. Ah, tá, entendi. Eu formei em engenharia de automação, eu até cheguei a atuar tecnicamente, mas assim, muito chão de fábrica, né? Era bem, bem diferente do contexto que a gente atua aqui hoje, assim. Bom, eu acho que se a gente for falar de formação, Fernandinha, talvez eu seja que tá, assim, mais distante, né, de tecnologia da informação ou, né, cursos assim adjacentes. Eu sou formada em logística, né? Então é uma coisa totalmente distante, assim, se você pensar, nossa, como é que você, né, é um Scrum Master, como é que você trabalha com tecnologia sendo formada numa né, enfim, numa faculdade totalmente distante, né, num curso totalmente diferente. Mas eu corroboro com o que a Mariane falou, né? Eu acho que existe sim a parte, né, vamos dizer, técnica, né, do Scrum Master, que são aquelas partes que a gente precisa estudar para entender as metodologias ágeis, para entender, né, qual que é a melhor maneira de aplicar, né, o Scrum no time, o Kanban, ou qualquer, né, outra ferramenta, tecnologia, enfim, qualquer que seja nessa parte ágil. Mas eu acredito muito nas soft skills também, né? Eu acho que tem muitas pessoas que querem fazer uma transição de carreira, por exemplo, né, entrar na parte de TI, mas não gostam, por exemplo, de desenvolver, ou não gostam, né, de usar essas outras habilidades dentro da TI, né? Mas tem uma facilidade muito grande com pessoas, né? Com gestão, eu acho que um dos pontos muito fortes do Scrum Master é a gente ter essa sensibilidade com as pessoas. Porque eu acredito que o técnico a gente estuda, a gente corre atrás para fazer, mas as habilidades, né, interpessoais, por assim dizer, eu acho que faz muita diferença no papel do Scrum Master. E essas habilidades que que testam a gente no dia a dia, né, no final das contas, porque às vezes assim, quando a gente olha a teoria, assim, a gente até romantiza a atuação, né, mas no dia a dia, assim, acho que os maiores desafios não é necessariamente, assim, a condução do rito e tal, né, tudo bem, isso daí tem um desafio, às vezes, disso entrar na rotina, disso ser bem feito e tudo mais, mas às vezes até o ser bem feito vem dessa habilidade, assim, de sensibilizar, né, do que está por trás, da motivação, né, do porquê que a gente está fazendo aquilo dali, de entender, às vezes, os desafios, de onde vem essas resistências, enfim, né, então eu acho que é isso daí que fazer esse meio de campo aí, assim, né, que eu acho que faz total diferença, assim, e é o que confronta a gente no dia a dia, né, assim, é o que desafia a gente, assim, o que exige mais, né, do trabalho. A Mari falou da resiliência, né, eu acho que essa palavra e essa característica é uma boa característica para um SM. Exige muito maturidade também, né? Ah, sim, sem dúvida. E aí, dessa questão do exige muito maturidade, eu queria perguntar pra vocês acham que tem como funcionar um SM Júnior? Como que seria isso? Já porque essa parte dos soft skills é uma coisa que adquire muito na experiência, no dia a dia, né? Independente da idade da pessoa, mas é um conhecimento muitas vezes empírico, né? Como que vocês visualizam ali essa parte do treinamento, um SM Júnior? Existe ou não existe esse papel? Eu tenho, inclusive, um case de sucesso muito bom, viu? Mas vamos lá, Ângela, fala aí, depois eu falo. Não, eu ia falar só que, assim, eu acho que depende do contexto, né, eu acho que, assim, você não chega a ser SM pleno sem ser júnior, né, assim, então, às vezes, você tem que passar por tem esse período aí sei lá, de forjar, né, assim, essas características, assim. Então, acho que depende muito do contexto, acho que facilita, às vezes, sei lá, às vezes você tá num contexto que às vezes é um pouco mais suave, né? Tem contextos que são mais hostis, assim. Então, eu acho que dá para treinar essas habilidades, assim, às vezes num contexto um pouco mais, um ambiente um pouco mais controlado, né? Assim, que às vezes exige menos client face, ou às vezes tem uma outra pessoa ali, né, que tem essa habilidade, que às vezes vai complementando, até que a outra vai desenvolvendo, né? Então, eu acho que eu acho que é bem possível, eu acho que é necessário, né, assim, até para a gente, acho que desenvolver pessoas assim, e nessa atuação também é possível.
Eu ia completar até o que a Angela falou, que assim, não só dá, mas como deve, eu acho, certo? Talvez, né, a gente começar realmente, porque nós não começamos como sênior, né? Então a gente teve também os nossos aprendizados ali no início, acho que todos nós somos júniores, né, um dia, por assim dizer. E tem até contextos, eu acho, e coisas que continuamos sendo júnior, né? A gente continua aprendendo todos os dias nesse contexto. Mas eu acho que eu queria passar a bola para a Mari, porque ela é a treinadora aí de Scrum Master, então ela vai ter como falar isso com mais propriedade também. Treinei mas é um case de sucesso muito bom, viu? Mas, assim, eu acho que a questão principal é porque tem características que é da pessoa, independente se ela é júnior, se ela é plena, se ela é sênior. Uma pessoa que é paciente, uma pessoa que é calma, que tem a comunicação, obviamente você consegue trabalhar essas características, mas você consegue identificar que isso faz parte dela. E aí eu acho que o que a Angela falou, de você ir colocando a pessoa em situações aos poucos, né? Então, começar talvez com um squad em que seja mais tranquilo, ou que você, por exemplo, no caso do treinamento que eu fiz, eu estava ali. Então, eu fui passando aos pouquinhos essa interface com o cliente, né? Então, quando chegou no ponto da pessoa estar sozinha, ela já tinha um pouco mais de segurança, ela já estava ali naquele contexto há algum tempo. Mas aí eu acho que é questão, talvez, de observar nesse SM Júnior essas características que já são inerentes da pessoa e que são necessárias para esse papel do Scrum Master, né? Que são mais os soft skills que a gente estava falando. Ou seja, né, voltamos para as pessoas, né, Fernandinho? Ou seja, a gente volta o olhar para as pessoas. Então, assim, né, pelo que eu tô entendendo, o Scrum Master Júnior realmente ele é possível, mas assim, como a Angela, né, bem falou, em contextos talvez um pouco mais controlados, e como o Mário também reforçou, com uma certa mentoria, né, com um certo acompanhamento, né, porque realmente jogar a pessoa ali no fogo, num contexto complexo, sendo júnior, a chance de dar problema é grande, porque afinal estamos lidando com pessoas, estamos lidando com operação, estamos lidando com conflitos com o cliente, com quantas coisas, né, que a gente falou aqui dentro desse episódio, de coisas complexas, né, então realmente jogar uma pessoa júnior no fogo também não é uma coisa massa, né? Legal. E não só porque a pessoa talvez não vai saber lidar com alguma situação e pode dar algum problema nesse squad, mas para a própria pessoa mesmo, né? Isso pode, de alguma forma, travar uma trajetória que poderia ter dado muito certo. Então, com isso, gente, a gente encerra o nosso episódio aí, falamos um pouquinho aí sobre esse papel fundamental, né, no desenvolvimento de software. Às vezes o papel do desenvolvedor, ele fica meio óbvio, né, porque se não tiver desenvolvedor, não tem o ativo digital, mas experimenta aí ter squad sem SM para ver o quão sucesso vai ter, né? Então, eu acho que é importante trazer isso, porque, igual o Fernandinho comentou, às vezes existe muito preconceito até, acho que a gente pode usar até essa palavra em relação a esse papel, porque é um trabalho invisível, né? Se o SM não está sendo visto, quer dizer que as coisas estão sendo bem feitas. Mas é um trabalho fundamental aí para entrega e transformação digital dos nossos clientes. Com isso, um beijo, um abraço aí para todo mundo e até terça que vem. Isso aí. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.